Começamos há 2 domingos atrás, tivemos essa oportunidade. No domingo passado, começamos falando sobre mudanças de mentalidade de ministério, né? E hoje estaremos com a parte 2. Então, nós estamos estudando este livro, A Treliça e a Videira. Temos tido essa oportunidade de entender, né, a mentalidade daquilo que é treliça e do que é a videira. Fizemos essa definição no primeiro domingo, no capítulo 1. No capítulo 2, nós iniciamos a proposta, exatamente o autor mostrar a necessidade de mudarmos um pouco os conceitos, né, a mentalidade dentro daquilo que chamamos de igreja. E aí falamos sobre alguns tópicos daquilo que já estava sendo colocado pelo autor. Então, a necessidade de mudarmos o conceito, ao invés de simplesmente realizar programas para que nós possamos criar um ambiente para edificar as pessoas. Então, como igreja, como membros de igreja, nós temos essa responsabilidade. Não é o simples cumprir de um protocolo, de algo que foi planejado de uma forma mecânica, mas termos esse entendimento que a igreja ela tem o objetivo de edificar pessoas. A mentalidade de mudarmos do somente realizar os eventos para o treinar pessoas, ou seja, os nossos eventos, as nossas programações, elas precisam ter esse objetivo, elas precisam estar pautadas nesse princípio. Vamos realizar para quê? Com que objetivo? Então a igreja ela precisa ter essa preocupação, estar treinando as pessoas, despertando nelas esse sentimento de que elas têm capacidades, elas têm dons, e nós precisamos estar trazendo isso à memória dessas pessoas, buscando fazer com que elas descubram o seu melhor dom, para que elas possam estar trabalhando para o crescimento do corpo de Cristo. A mentalidade de usar as pessoas, e agora nós precisamos promover o crescimento delas. E aí foi quando nós focamos, que nós temos essa estrutura formada, temos um organograma, temos as caixinhas, não é? E aí precisamos estar preenchendo aquelas caixinhas de uma forma, muitas vezes sem o olhar para a pessoa, para saber se verdadeiramente é aquela caixinha ali que ela pode estar sendo útil, pode estar trazendo, né, o crescimento das pessoas. Então, levantamos alguns exemplos e dizemos, olha, precisamos olhar para as pessoas, vamos ver o que elas sabem fazer. Será que ser eleito o primeiro vice-presidente da igreja para aquele irmão, para aquela pessoa, para aquela irmã, é o melhor lugar para ela? Então, colocamos isso para vocês, dizemos que a estrutura é importante. Então, nós estamos lembrando aí daquela primeira vez, no primeiro domingo, que falamos sobre a treliça e a videira. Então, a treliça ela é importante, a estrutura ela é importante, né? O organograma ele é importante, mas a videira, ela cresce a partir da estrutura. Então, a estrutura não pode ser maior que a videira são as pessoas. Então, nós olhamos para as pessoas, olhamos para a estrutura e vamos ver aonde aquela estrutura pode ser mais eficiente para o crescimento das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas. Então, essa mudança dessa mentalidade de somente usar as pessoas. Então, os voluntários da igreja, falamos sobre isso, são importantíssimos, são aquelas pessoas que nós vamos estar usando para que elas possam estar nos ajudando nos ministérios, nas áreas. E muitas vezes nós perdemos esse foco de treinar as pessoas, de ajudar no crescimento destas pessoas, para que outras pessoas surjam, se desenvolvam, porque senão essas pessoas que estão sempre trabalhando, elas vão cansando. E aí nós perdemos estas pessoas e deixamos de ter aquelas pessoas que poderiam estar ajudando nesse ministério. Então a mudança desse foco, né, de somente usar as pessoas, sem ter esse sentimento de ajudar o crescimento dessas pessoas. E por último falamos da questão de preencher as lacunas, né, para o treinar de novos obreiros, exatamente nesse viés do entendimento de que a treliça ela tem a sua importância, mas ela não pode se sobrepor à videira. E aí nós fechamos
neste quarto ponto. Então, hoje nós vamos continuar fechando o capítulo 2 desse livro que estamos estudando, A Treliça e a Videira, um livro escrito por 2 autores australianos e que trazem essas informações importantes. Então, nesse capítulo 2, ele vai estar nos dando alguns insights, ele vai estar nos dando alguns sinais. Existe uma estrutura formada, existe uma treliça que funciona, ela está bem ajustada, sobre ela nós temos as pessoas que são a videira que está crescendo, e como é que essa treliça ela pode ser mais eficiente para o crescimento da videira. Então nós precisamos estar pensando sobre a mudança de mentalidade dos ministérios, da igreja, do funcionamento. E aí nos próximos 3 capítulos nós vamos ver, baseado em textos bíblicos, como essa mudança efetivamente ela vai ser importante, pautada naquilo que a Bíblia está nos ensinando. Então, dentro da continuidade dessa mudança de comportamento, o autor vai nos dizer que temos que ter uma transição do simples resolver problemas para ajudar as pessoas a progredirem. O que é que o autor está querendo dizer com isso? É uma realidade das nossas igrejas, seja ela uma realidade consciente ou não, é de que nós só vamos, muitas vezes, nos aproximar do outro, do estar com o outro, de procurar o outro, de orar pelo outro, quando estas pessoas estão precisando. Isso é uma realidade nossa, faz parte do nosso cotidiano, está inserido no nosso dia a dia. Então, quando o outro está precisando, quando nós tomamos esse conhecimento de que alguém está precisando, está passando por um problema familiar, um problema financeiro, um problema relacional, e isso nos desperta esse desejo de precisamos procurar aquela pessoa, precisamos procurar aquele irmão, precisamos sentar com ele, precisamos orar por ele. Quando as pessoas estão necessitando, nós então nos despertamos a estar indo até estas pessoas para ajudá-la. Existe algum problema com este pensamento? Existe algum problema com esta ação? Existe algum problema com esta atitude? Não. Não existe problema com isso. Nós, como igreja, precisamos estar ajudando uns aos outros. Então, isso não é um problema. Agora, quando isso pode ser um problema? É quando nós deixamos de investir tempo para estar com estas pessoas quando elas não estão precisando. Quando estas pessoas não estão passando por nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade, geralmente nós não as procuramos. E aí, nesse momento, isso acaba se tornando um problema. Por quê? Porque, via de regra, nós somos todos, Rose, Gilvan, Iranilde, Rosane, seu bispo, todos nós temos esse tipo de ministério reativo. O nosso ministério ele não é proativo, ele é um ministério que reage. O irmão está necessitando, eu vou lá para ajudá-lo. Existe algum problema nisso? Não. Precisamos fazer isso? Precisamos. Mas nós temos essa necessidade de mudar essa mentalidade de ministério. Nós não podemos ter só um ministério, uma ação, uma atitude de resolver problemas. Nós precisamos ser irmãos em Cristo que ajudam as pessoas a progredirem, independente delas estarem passando por problemas ou não. É a identidade de nós estarmos sentando com os irmãos, de estarmos nos relacionando com eles, para ajudá-los a crescer, para discutirmos sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos, sobre as suas alegrias.
Como disse, não está errado nós estarmos com esses irmãos, estarmos uns com os outros nos momentos da dificuldade, porque isso é bíblico. Em Gálatas 6 nós vamos ver: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo o quê? A lei de Cristo. O errado, queridos, é só enxergarmos esse lado do nosso papel enquanto cristão. Se o nosso ministério ele só estiver baseado em reagir aos problemas que ocorrem com essas pessoas, com os nossos irmãos, muitas vezes nós teremos muitos irmãos que não receberão as nossas atenções, sejam porque eles não falam, são mais tímidos, são introvertidos, eles não têm esta facilidade de compartilhar os seus problemas, e muitas vezes esses problemas sequer chegarão ao seu conhecimento. Sejam porque essas pessoas efetivamente, naquele período da sua vida, não está passando por nenhum problema. Então, nós temos que ter esta vertente dentro do nosso ministério, que é deixar de ser somente reativos e passarmos a ser proativos. É chegarmos junto ao irmão e dizer: olha, eu vim aqui e nós vamos sorrir, vamos brincar, vamos contar piadas. Nós estamos aqui para caminhar junto com você. É importante estar aqui quando você está passando por um problema? Sim, é importantíssimo. Mas nós precisamos ajudar as pessoas a crescerem, a progredirem enquanto pessoas, e isso requer relacionamento. Isso requer comunhão. E os nossos ministérios, as nossas igrejas, elas são pautadas nesse princípio de que relacionamento, de que comunhão, ela é necessária somente quando as pessoas estão com problemas. O que eu estou dizendo é irreal? Quantos de nós, nas nossas caminhadas de vida cristã, temos feito ações proativas que suplantam ações reativas? Quantas vezes nós temos procurado o nosso irmão e ele não tem passado por nenhum problema e diz assim: olha, eu vim aqui, eu quero sentar com você para a gente conversar, vamos jogar a conversa fora. Ou quantas vezes você tem ligado para o seu irmão e diz assim: olha, vem aqui em casa, vamos tomar um café juntos para conversar sobre a vida, conversar sobre o dia a dia, conversar sobre culinária, conversar sobre política, conversar sobre amenidades. Vem aqui para a gente bater esse papo. Ou então vamos dar uma saída, vamos ali no açaí, na beira da orla, vamos sentar ali, vamos conversar sobre o quê? Sobre a vida. Mas eu não estou passando por problema nenhum, mas não precisa estar passando por problema. Isso é comunhão. E nós como igreja, queridos, nós temos perdido essa essência da comunhão. Nosso ministério, ele precisa ser reativo, porque o alvo da igreja, o alvo do seu ministério, o alvo do ministério da Igreja Batista Central é levar as pessoas até Deus. Não significa necessariamente o não crente, é o irmão da igreja. E quando você senta com o seu irmão, nessa conversa, nesse bate-papo, nesse sorriso, nessa gargalhada, você está aproximando esta pessoa das coisas boas do Senhor e você está sendo levado a se aproximar de Deus também. Nós precisamos, queridos, ter o ministério do encorajamento, o ministério da alegria, o ministério de ajudar essas pessoas, os irmãos, a ter uma vida de tranquilidade, de sorrir com as suas vitórias. Quantas vezes, irmãos, nós chamamos o outro para dizer assim: olha, vem aqui em casa, eu quero contar uma coisa boa para você.
Eu não estou com problema nenhum, mas eu tenho uma vitória que Deus me deu. E eu quero sentar com você para que você possa sorrir comigo. Ou então, quantas vezes você tem esse conhecimento que chega até você e você diz assim: olha, eu queria conversar com você, eu fiquei sabendo dessa notícia, e eu quero estar aí com você, para a gente sentar, para você me contar como foi, como é que isso aconteceu, para a gente poder orar, agradecer a Deus por isso. Não, isso a gente não faz. Agora, quando o irmão está passando por um problema de saúde na família, não, isso é importante. A gente precisa ir até lá. A gente precisa sentar com aquele irmão. A gente precisa orar com ele. Quando a família está enlutada, nós precisamos ir lá, irmãos, não podemos deixar. Volto a dizer, isso é importante, é necessário, levai as cargas uns dos outros, isso é importante, mas a igreja não é só isso, só esse momento, e é por isso que os autores mostram, é necessário reavaliarmos esta mentalidade de somente estarmos apagando os incêndios. Nós levamos isso dentro da nossa vida cristã. Nós temos um ministério de resolver problemas. E nós não podemos só ter este ministério do resolver problemas, do ministério reativo. É aquele ministério que só nos chama a responsabilidade quando sabemos que alguém está precisando. E quando temos essa atitude, isto é fantástico, porque existem momentos que nem essa atitude nós temos. Deveríamos ter, mas é o ministério de nós estarmos nos alegrando, dando o primeiro passo, estarmos buscando essa comunhão dos santos, essa comunhão uns com os outros, ajudando, se alegrando com esse irmão. E essa é a razão, queridos, porque nós vivemos o cristianismo. Essa é a razão da existência da igreja. Precisamos ter esse sentimento de que igreja, ela não só existe para apagar incêndio, ela também existe para isso. Porque senão nós começamos a avaliar com quem são as pessoas que nós nos relacionamos. Com quem são as pessoas com quem nós verdadeiramente estamos interagindo? Porque lá no seu trabalho, quando você vai trabalhar dioturnamente, você é obrigado a se relacionar com todo mundo que está ali. Porque se você pudesse escolher, você também escolheria com quem você se relacionaria. Nós temos essa tendência. Existe algum problema? Não, nenhum problema. Quem é que vai me ajudar hoje com o microfone, por favor? Carlinhos, aqui, a sua mãe. Então nós precisamos nos preocupar, irmãos, em deixarmos de ser só crentes reativos, para passarmos a ser crentes proativos, crentes que exalem o encorajamento, crentes que se alegram com o outro, que se regozijam com o outro, e não somente aquele momento de estarmos ali quando somos acionados. O ministério da igreja, ele não pode ser um ministério que só funcione quando nós somos acionados, quando nós sabemos que precisamos estar ali para auxiliar, mas precisamos ser aquele ministério que se antecipa, que busca, que está perto, que entende verdadeiramente que essa relação, ela ultrapassa somente o crivo dos problemas. Porque problemas, eles surgem. Mas nós precisamos entender que quando nos relacionamos, independente dos problemas, nós estamos ajudando estas pessoas a crescerem, a progredirem. Puxa vida, ele conversou comigo. Puxa vida, ele veio me visitar, eu não estava nem precisando.
Eu não estava nem esperando que ele viesse aqui, eu não estou com nenhuma dificuldade. Ele veio, ele conversou comigo. Como esse entrelaçamento, como isso ajuda o relacionamento da videira, a videira crescendo junto em harmonia. Porque se nós formos dar mais atenção para partes de uma videira, ela vai crescer um pouco mais viçosa, as outras folhas vão ficar um pouquinho mais fracas, mais amareladas. Mas quando nós nutrimos a videira de uma forma igual, nós começamos a perceber que ela cresce forte. E o ajudar a videira, nutrindo-a, passa pela necessidade de termos esse comportamento proativo. Pois não, irmã Rose, pode trazer as suas considerações. Eu estava aqui analisando enquanto o senhor falava, quando a gente, primeiro, parte essa questão da gente ajudar as pessoas, não só do nosso convívio, né, como cristãos, mas vai muito além. Por exemplo, eu tenho uma vizinha que ela diz assim: vizinha, vamos sentar aqui para conversar. Quando não ela me chama, eu a chamo. Vamos sentar aqui no banquinho para a gente conversar. E às vezes que eu a chamo, sempre eu tenho uma experiência boa com ela, né? Ela ainda não é cristã, embora ela já veio aqui algumas vezes e sempre pede para que eu fale, né, de Jesus para ela. E sempre que a gente conversa, compartilha, eu sempre tenho uma experiência boa com ela, né? Então, assim, além dessas 4 paredes, porque é bom a gente chamar um irmão que professa a mesma fé para compartilhar, para jogar a conversa fora, para ir no açaí. Mas é muito, muito bom também pessoas que não estão muito no nosso convívio espiritual, vamos dizer assim, que a gente aprende também com eles, né? E é muito interessante, todas as vezes que a gente conversa, a gente tem uma experiência boa para trocar. E isso é cristianismo também, né? Então, assim, eu tenho tido boas experiências conversando, não só com ela, como outras pessoas. Eu digo ela porque sempre a gente está em comunhão, né? Então, é isso, vai além dessas 4 paredes nossas. Muito bem, com certeza, né? A irmã Rose trouxe um ponto aqui que vai fechar com o último ponto de hoje, né, que nós vamos ver, mas verdadeiramente sim, nós precisamos ter esse ministério que vai além da igreja, né? Nesse tópico específico, o que o autor está fazendo com que nos despertemos é entendermos que quando nós deixamos de ter só essa visão do reativo e passamos a ser proativo, nós estamos investindo nas pessoas. Por quê? Porque no momento em que eu percebo que eu preciso estar com o meu coração aberto para esta comunhão que vai além da resposta que eu preciso dar para o irmão que está com problema, então ao invés de eu só estar com aquele irmão, com aquele problema, eu preciso estar com aquele irmão o tempo todo. E aí nesse momento o autor nos está trazendo para cada um de nós esse desejo de entendermos que nós estamos investindo nas pessoas. Porque se nós só temos esse entendimento de que só vou visitar o irmão Neilton quando o irmão Neilton estiver com problemas, estiver precisando de oração, no dia em que ele não estiver precisando de oração, eu não vou até o irmão Neilton. E se o irmão Neilton nunca, de certa forma, colocar isso para a gente, nós não vamos saber. Então, quando eu vou ter esta comunhão com o irmão Neilton? Nunca, jamais, só na igreja. Então, no momento em que nós abrimos essa mentalidade que precisamos sim orar uns pelos outros, precisamos levar as cargas uns dos outros, precisamos ajudar ao outro, isso não é discutível, mas nós precisamos ter o outro lado, é estar com o outro, é valorizar o outro, independente dele estar ou não precisando, porque aí os relacionamentos eles se tornam mais fortes. Esses ramos da videira, eles se tornam mais viçosos. É o estar nutrindo na irmã aquilo que ela precisa, independente de ela estar ou não precisando de uma palavra de ajuda. Mas quando eu sento com aquele irmão, eu estou trazendo para ele alegria,
conforto, Ele está conversando comigo, Ele está me nutrindo também, e a videira está ficando viçosa. Então, é essa mudança dessa ideia de que só devo estar com o irmão quando ele precisa. Porque quando ele não precisa, eu não preciso dele, ele também não precisa de mim. Não. Como igreja, como organismo vivo, como videira, nós precisamos estar nutrindo um ao outro. E aí nós começamos a perceber que os nossos relacionamentos, via de regra, eles são relacionamentos muito pontuais. Eles não são relacionamentos, de certa forma, efetivos, amplos. São pontuais. Então, nós temos um grupo de oração que se reúne toda terça-feira. Esse grupo de oração se reúne toda terça-feira com um objetivo. Importantíssimo. Oração é importantíssimo na igreja. Agora, quantas vezes este grupo de oração tem se reunido com outros irmãos para sorrir, para bater papo? Então, nós não invalidamos aquilo que fazemos. Isso nós dissemos lá no primeiro dia. Tudo aquilo que nós estivermos vendo aqui não invalida a nossa estrutura. Ela está aí e vai permanecer. O que nós estamos fazendo aqui é trazer insight, trazer ideias para que nós possamos ver como a nossa treliça está funcionando e de que maneira ela pode, dentro de um contexto nosso, ser ajustada para que ela fique melhor. Não é para destruirmos o que temos, mas é para melhorarmos o que já fazemos. Irmã Jandilma. Pronto, bom dia, pessoal. Pastor falando aí sobre todos esses pontos, e a nossa mente voa, né? A gente vai só voando aqui, pensando. E eu tenho um fato muito importante. Nós somos videiras e, no mesmo tempo, nós somos os ramos, lá fora. E tem uma amiga minha lá no trabalho, colega de trabalho, aliás, que é amiga, a gente tem que estar cultivando. E eu saio do trabalho e sempre a gente conversava. Eu gosto muito de conversar. Eu sou uma tagarela para conversar e para contar história e fazer todo mundo rir, brincar. Eu passo o dia todo, por mim, eu passo o dia todo brincando. E ela gostava muito de mim, o tempo todo. E eu sempre dizia assim: Mary, criatura, não mande seus filhos ir para a igreja, não. Tu vai. Não se preocupe, não, que eles vão depois. Mas vá primeiro. Você é o alicerce de sua casa, porque ela é viúva. E tem 3 filhos, todos adolescentes já. Aí ela teve a tal pandemia agora. Antes da pandemia, ela disse a mim: Jean, eu estou lhe ouvindo os seus conselhos, fica só no meu juízo. Vá para a igreja, Mary, vá para a igreja, Mary. E ela tomou a decisão de ir. Aí, quando foi agora, ela mandou um recadinho para mim, muito feliz, teve pandemia, teve a Covid, aliás, e foi para a UTI. Mas, graças a Deus, ela saiu. E quando ela saiu, ela mandou um recadinho. Muito feliz. Dizendo que estava morrendo de saudade das minhas conversas, das gargalhadas que a gente dava o dia todo. E que precisaria me ouvir melhor, porque estava na igreja ela e os 3 filhos. Todos os 3 se converteram. E isso aí é um ponto. Outra mãe, colega minha também, me disse: Jean, estou feliz. Gabriel agora é outro homem, está na igreja. Estou muito feliz. Então, são os pontos que a videira leva, os ramos da nossa videira aqui. A gente está trabalhando aí fora. E aí eu não passava o dia todo evangelizando, não. Simplesmente batia papo e ria muito das burradas. E a gente vai costurando uma coisa ali, uma palavra que você ouve que não convém. Aí você diz: não, fulano, olha, Jesus, cuidado que Deus está te olhando. Olha, Jesus está fazendo tal coisa. E aí vai. Gente, a melhor coisa na vida, o pastor falou uma coisa que eu amo, é rir. E rir bem, à vontade. Eu gosto de fazer as coisas felizes, aquele que me agrada e que faça os outros me agradar. Não importa o quê. Posso ver alguém rindo? Então, para mim, é o suficiente. Muito bem, irmã. Obrigado pelo testemunho. Carlinhos, Nildene, por favor.
Como diz já o autor do Pequeno Príncipe, né? Cativar significa criar laços. E a gente é eternamente responsável por aquilo que cativa. E pensando nisso, muitas vezes, quando a gente não tem nenhum tipo de afinidade com a pessoa e acontece um problema, a gente vai fazer uma visita a essa pessoa, a gente fica sem saber o que dizer. Porque não tem afinidade, né? Não tem o conhecimento de causa. Então, muitas vezes a gente vai e faz aquela como se fosse uma visita de médico. Algo formal, algo que tem que ser feito sem um vínculo de fato. Mas quando a gente já está cativando, quando a gente já estreitou esse laço, a gente já conhece a pessoa de fato, é muito mais fácil a gente chegar na hora do problema, né? E a gente teve uma experiência agora com relação ao Ministério da Terceira Idade, que os idosos, eles estão muito tempo, né, longe da igreja, mas o interessante é a irmã Irene mesmo. A gente, quando chegou lá, ela já está meio ruinzinha da memória, e então, várias vezes ela repetiu, mas o que foi que houve que vocês vieram aqui hoje? Entendeu? Mas o que está acontecendo com vocês? Como quem diz? Que evento importante é esse que vocês vieram aqui hoje? Então, por mais que a gente dissesse, não, irmã, a gente veio aqui para te dar um abraço. Não é algo importante, um dia importante, não é o dia do seu aniversário. Não morreu ninguém, entendeu? A gente estava ali porque a gente lembrava dela e buscou um momento apropriado para fazer aquela visita. Mas, como a gente não tem esse costume, então, para ela ficou admirada de ver a gente ali. E quando eu era adolescente, né, o pastor José Rosa, dessa igreja, ele costumava visitar a minha casa. E lá em casa, na verdade, só nós, os filhos, é que vinham para a igreja. Minha mãe arrumava a gente e mandava a gente para a igreja, mas ela mesmo não vinha. E meu pai também não tinha nenhum vínculo com o evangelho. Mas ele tinha um costume de passar na minha casa, e eu acredito que ele fazia isso em várias casas. Chegava lá, sentava, bebia um copo de água, um suco, alguma coisa que eu oferecesse a ele, conversava, amenidades. Ele em nenhum momento foi lá para cobrar nada da minha mãe ou do meu pai, não. Ele ia lá como uma função pastoral de estreitar laços. E ele é uma pessoa que eu tenho algumas pessoas da minha família que não são evangélicas, mas que até hoje respeitam muito ele, porque ele teve sabedoria e estreitou laços. Muito bem, irmãos. Para a gente fechar esse primeiro ponto, em cima daquilo que nós ouvimos, em cima do que o Dênio colocou, quando nós não temos esses vínculos, nós não temos intimidade. Porque nós não criamos intimidade. Então, se você chega na casa do irmão, dizendo assim, eu vim aqui de visitar, e ele se surpreende, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou ele vai ter aquele sentimento, puxa, você está vindo aqui porque eu estou com esse problema, que bom que você veio. Então, você está indo para ajudar no problema. Ou então ele vai se assustar porque não existe vínculo, não existe relacionamento, não existe trabalho de videira. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos que deixar essa visão de somente termos um ministério para resolver problemas, mas para termos um ministério para ajudar as pessoas a progredirem, a criarmos laços. Porque senão, as pessoas vão dizer assim, o que você está fazendo aqui? Eu não estou passando por problema. Eu não estou necessitando de visita. E você veio aqui fazer o quê? Não, eu vim aqui conversar com você, bater papo. Porque se nós não nos despertarmos para isso, irmãos, nós acabamos vivendo uma vida cristã muito distante uns dos outros. E aí nós começamos a criar
dentro dos nossos relacionamentos, os nossos pequenos grupos, os nossos pequenos guetos. Existe algum problema com relação a isso? Não. Eu preciso ter o grupo da terceira idade? Preciso. Eu preciso ter o grupo da terça-feira de oração? Preciso. Eu preciso ter o grupo dos jovens? Preciso. De novo, eu não estou dizendo que nós temos que destruir a treliça, não é isso. A treliça ela está ali. A treliça ela é importante para que a videira cresça. É só você fazer a relação entre o que é treliça e o que é videira. Onde a videira cresce? Sobre a treliça. Então a treliça ela é importante, a estrutura ela é importante. Mas ela não é mais importante que as pessoas, que o relacionamento entre as pessoas. Então, se você chega na casa do irmão, e esse irmão se assusta porque você chegou lá, tem alguma coisa errada. Porque se você tivesse o hábito de estar na casa desse irmão, e entenda, irmãos, o estar na casa desse irmão não é necessariamente fisicamente, não. Porque hoje nós temos outras formas. Hoje, inclusive, nesse momento de pandemia, temos até essa dificuldade de não estarmos. Mas você pode estar com ele através das suas mensagens de WhatsApp, através do Instagram, pegando o celular e ligando, porque às vezes a gente usa isso aqui de uma forma muitas vezes errada. Ao invés de eu ligar para a irmã Jandilma para perguntar como ela está, eu mando uma mensagem: como a senhora está, irmã Jandilma? Isso se torna muito frio. Por que eu não pego o celular e ligo para ela? Para ouvir a voz dela, para ela ouvir a minha voz. Então, nós precisamos criar relacionamento. Eu preciso chegar na casa do irmão Edson, irmãs, eu vim aqui tomar um café com você, só tomar um café. Porque se nós não criarmos relacionamentos, acontece aquilo que a irmã Nildene disse. No dia que você tem que ir na casa daquele irmão que está precisando, efetivamente, porque ele está passando por um problema e você entende que agora ele precisa, quando você chega lá, você não sabe nem o que fazer, você não tem relação com ele. Você não tem intimidade com ele. Você não conhece nada da vida dele. Você ficou sabendo que um parente dele faleceu. Que parente? Faleceu do quê? Estava com um problema? Não. Agora, se você tem aquele relacionamento, você começou a acompanhar. E aí, quando você chega ali e precisa trazer aquela palavra de conforto, aquela palavra de ânimo, você está muito mais inteirado do problema. Então, queridos, precisamos nos despertar a pensarmos num ministério, numa vida cristã, que seja só essa vida de resolver problemas, para que nós passemos a ajudar as pessoas a progredirem, a caminhar junto com elas em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O autor também vai nos trazer uma outra informação. A mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, do prender-se a ministério ordenado para o desenvolver liderança em equipe. O que é que o autor está nos dizendo com isso? Querido, via de regra, em nossas igrejas, o nosso pensamento tradicional é aquele em que se espera do pastor desta igreja, a ação de realizar todas as questões da igreja. Ele prega, ele vai batizar, ele vai visitar, ele vai evangelizar, ele vai ensinar, ele vai administrar e outras coisas. Via de regra, as nossas igrejas, nós temos esse pensamento. Aquele homem ali, ele estudou para isso. Ele foi para o seminário. Ele tem o conhecimento teológico. Então, nós contratamos este pastor para que ele possa trabalhar na igreja. Então, ele vai estar aqui todos os domingos, ele vai estar aqui em todas as atividades que são realizadas pelos diversos ministérios e setores, ele vai estar aqui em todas as circunstâncias, em todos os horários, para fazer todas as coisas. E muitas vezes nós temos essa visão do ministério ordenado. Nós temos este homem, ou seja, o pastor tem ministério.
Não é isso que nós pensamos? Ou pensamos errado? Quem é que tem ministério na igreja? Quem é que concorda que quem é que tem ministério na igreja é o pastor? Levanta a mão. Quem tem ministério na igreja é o pastor. Ninguém concorda com isso? Que bom! Já que ninguém concorda que é só o pastor que tem ministério, quantos de vocês têm exercido o ministério de vocês na igreja, então? Qual é o ministério na igreja que vocês têm feito? Irmão Mário, microfone, por gentileza, aqui, Carlinhos, para o irmão Mário. Bom dia, irmãos. O pastor tem o ministério pastoral. E cada um de nós que exerce a mínima função dentro da igreja, dentro desse corpo, é um ministério, independente da visibilidade. Eu penso assim, não sei se estou correto. O pastor, ele tem um ministério chamado ministério pastoral, ok? E todos nós, como membros da igreja, deste corpo de Cristo, temos ministérios. O grande problema é que isso que o irmão está trazendo, na maioria das vezes, não estou dizendo que são com todos, mas na grande maioria das vezes, na cabeça dos crentes da igreja, isso é só retórica. Isso é só retórica, isso não é prática. Não funciona desse jeito. Na grande maioria das vezes, nós entendemos que quem precisa fazer o trabalho é o pastor. O pastor tem que estar na igreja todo domingo, o pastor tem que pregar todo domingo, o pastor precisa se esmerar para participar de todas as programações todos os domingos, no sábado, nas visitas, nos grupos. Então, existe o ministério pastoral que perpassa por essa questão. Mas a visão clara de que todos os crentes têm ministério e o trabalho do pastor é capacitar os crentes a desenvolverem os seus ministérios para o crescimento da igreja, isso fica na retórica. Porque, via de regra, todos, a grande maioria acha, não é do pastor. Não, de jeito nenhum. Não tenho condição de fazer isso, não posso fazer isso, não sei fazer isso, não quero fazer isso. E é por isso que o autor ele diz, olha, nós precisamos mudar essa mentalidade da igreja, dos crentes, de que quem tem ministério é pastor. Não, quem tem ministério é o servo de Jesus Cristo. Se você é alguém que encontrou Jesus Cristo, se você é alguém que agora tem uma novidade de vida, se você é alguém que faz parte do corpo de Cristo, você agora tem ministério. Por isso que a igreja ela tem essa responsabilidade de capacitar as pessoas. A treliça está ali, e uma das funções dessa treliça não é só dar um suporte estrutural, mas a função da treliça é despertar no outro o seu dom, o seu ministério, é capacitá-lo, é ajudá-lo a crescer, é ajudá-lo a perceber que ele faz parte do ministério, ele não é algo à parte do ministério. Por isso que treliça e videira têm esse entendimento. Nós, como cristãos, precisamos entender que temos um ministério na igreja. E não é isso que Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, no capítulo 4. E ele deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos
santos. Quem são os santos no texto bíblico? São todas aquelas pessoas que foram regeneradas pelo sangue de Cristo, é você. Então ele deu uns para apóstolos, outros para doutores, outros para mestres, para que estes possam trazer o aperfeiçoamento de vocês. Qual é o resultado quando esses santos estão imbuídos dessas suas responsabilidades? Eles estão prontos para a obra do ministério. Para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Então, queridos, sucesso é necessário para que quando nós tenhamos essa ideia de fazer ministério, tem esse conhecimento de que não é o ministério de alguns, mas é o ministério de todos. Queridos, sucesso, como eu disse já, sem sucessor é um fracasso. Nós estudamos há pouco tempo sobre Barnabé, não estudamos? Barnabé, ele entendeu o seu papel de ministro. Ele era um ministro de Cristo. Então, os verdadeiros ministros somos todos nós. Cada um de vocês é um ministro dentro da igreja. Você tem um dom que Deus lhe deu, você tem uma habilidade natural com a qual você nasceu com ela. E nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos fazer sucessores. Nós precisamos desenvolver esse desejo de que as pessoas percebam que elas são parte importante desse processo do crescimento da igreja. Nós precisamos investir nas pessoas. Nós precisamos despertar nas pessoas que elas fazem parte de uma equipe importantíssima na igreja. É esse senso da responsabilidade de que não é o trabalho dele, mas é o trabalho nosso. Nós que temos essas responsabilidades em postos avançados dentro da estrutura, nós precisamos estar despertando nos nossos liderados esse sentimento de que ele é importante nessa estrutura. Barnabé, ele deixou Paulo. Paulo, ele deixou Timóteo, deixou Tito. E ele instrui Timóteo: olha, você precisa fazer o seu trabalho de liderança de equipe. Tito, você precisa ter o mesmo comportamento. Porque quem faz a igreja não é o pastor, não é a diretoria, não é a presidente da MCM, somos todos nós. Então, quando nós dizemos assim, não, todos nós temos ministério. O ministério pastoral, ele é um ministério dentro do todo. Agora, qual é o seu ministério? Hoje, na Igreja Batista Central, se você tivesse que responder para Jesus Cristo que está aqui em pé, chegou aqui Jesus, e diz assim, qual é o seu ministério na Igreja Batista Central? O que é que você tem feito para o crescimento da igreja, do reino de Deus? Aonde você está inserido? Qual é a sua contribuição? Então, esse despertar do entendimento de que a igreja precisa da estrutura, precisamos sim de ter um pastor que esteja aqui com o conhecimento, com o estudo que ele adquiriu, para organizar, para dar o encaminhamento, para nutrir. O que eu estou fazendo aqui é nutrir vocês com informações da palavra de Deus, é orar por vocês. Então nós precisamos ter isso. Agora, muitas vezes a gente ouve assim, não, pastor, a gente precisa contratar agora um ministro do departamento infantil,
Vamos precisar contratar agora um pastor para os jovens. Vamos precisar nós vamos assim contratar. Se podemos, ótimo, não tem problema nenhum. Volto a dizer, a estrutura, ela está ali. Mas quando nós olhamos para isso que está sendo dito aqui, será que dentro da nossa estrutura nós não temos ninguém que possa ser um bom ministro de jovens? Um bom ministro da terceira idade? Por que eu tenho que ir lá no seminário e trazer alguém que tem formação teológica para isso? Se dentro da nossa videira nós temos pessoas que podemos capacitá-las para exercer este ou aquele ministério. Então é isso que o autor ele traz. Muitas vezes nós nos prendemos às questões do ministério ordenado. Nós esquecemos que todos nós recebemos do Senhor dons para serem utilizados no ministério da igreja. É bom podermos ter pastores, educadores religiosos, é importantíssimo quando nós temos esta capacidade, quando nós temos esse desejo de poder ter, de poder financiar, é importante. Então, à medida que a igreja cresce, perceba, à medida que a igreja cresce, à medida que a videira cresce, não é isso? A videira está crescendo, a treliça ficou pequena. O que é que eu preciso fazer com a treliça? Aumentar a treliça. Então, à medida que a igreja cresce, que a videira cresce, pode ser que agora eu precise de ter um ministro do evangelho com esta formação, porque agora eu vou criar um ministério ordenado do departamento infantil, um ministério ordenado dos jovens. Então eu vou trazer um pastor, eu vou trazer um educador religioso, porque agora a videira cresceu e eu preciso municiar ela com informações, ajudá-la com informações que talvez internamente nós não tenhamos. Aí sim. Agora, ter pelo simples fato de ter, porque achamos que isso não é papel meu, não, isso não é papel meu, pastor. Isso não é papel do membro da igreja. Isso é papel daquele que se formou lá. Vamos trazer ele para ficar aqui. Vamos trazer um ministro de música para ficar aqui. Então, em algumas áreas nós temos necessidades específicas. Então, quando eu olho para dentro da minha realidade, onde é que eu preciso ter um ministro ordenado? Bom, eu posso ter para ajudar no desenvolvimento da videira? Posso. Então, por exemplo, eu tenho alguém com formação de música na igreja, que foi para uma escola de música, que fez o seminário de música. Não temos. Temos condições de contratar alguém para nos dar esse suporte? Temos, vamos trazer. Isso vai ajudar. Não temos, então vamos trabalhar com o ministério que nós temos. E graças a Deus, nós temos irmãos aqui que estão nos ajudando de uma forma fantástica. Então, a nossa área de música hoje é uma área que está estabelecida. É uma área que nós olhamos e dizemos assim, Deus está usando esses irmãos. Olharam para dentro de si e dizem assim, eu posso ser útil aqui. O que a frase está querendo dizer é o seguinte, olhe para dentro de você e veja aonde você pode ser útil. Para que nós deixemos de lado essa ideia só dos ministérios organizados, com homens e mulheres que tenham a formação acadêmica para isso. Em alguns momentos vamos precisar e os teremos aqui. Em outros momentos nós não precisamos, porque temos você. Do focalizar-se em cargos de igreja para o formar parcerias de ministério. Ou seja, temos que ter essa mudança de mentalidade de só focarmos em cargos na igreja, para que nós possamos formar parcerias de ministério. O que isso quer dizer? Não é porque você não tem um cargo na igreja que você não serve para a igreja, ou que você não vai trabalhar na igreja. Via de regra, nós temos esse sentimento. Eu não tenho cargo, então eu não preciso trabalhar.
Eu não sou responsável por área nenhuma, eu não preciso trabalhar. E aí, irmãos, quando nós ouvimos, ou quando nós falamos frases do tipo assim: esse ano eu não quero cargo nenhum. O que essa frase está dizendo? Que você tem na sua mentalidade que na igreja você só vai trabalhar quando você tem cargo. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que nós falamos. Porque quando você diz assim: não, pastor, esse ano eu não quero cargo nenhum, estou cansado, não quero nem saber de me envolver em cargo, esse ano eu vou descansar. O que você, lá na sua intimidade, consciente ou inconscientemente, você está dizendo? Que na igreja você entende que só trabalha quem tem cargo. E quem não tem cargo, faz o que na igreja? Não trabalha, né? É igual o ônibus. Edson trabalhou anos a fio no ônibus. Muitas vezes nós enxergamos a igreja como um ônibus. Quem trabalha é o motorista. Os outros são passageiros que entram, sentam e vão só curtindo a viagem. Aí Edson tem que ter cuidado, não pode passar em rua que tem muito buraco, Edson, porque senão o passageiro balança, tem dor na coluna, então não pode, tem que ter cuidado. Na hora de frear, Edson, freia devagar, não freia, a não ser que esteja um gatinho passando na rua, não tem jeito, mas aí você está perdoado. Não corre, Edson, não corre, pode correr não, senão você está colocando a vida dos passageiros em perigo. Não é isso, Edson? Muitas vezes nós temos essa visão de que para estar na igreja trabalhando eu tenho que ter cargo. Se eu não tenho cargo, eu não trabalho. Está errado, queridos. E vocês começam a perceber como é que essas mudanças de mentalidade, elas se completam, elas se convergem. Essa engrenagem, ela trabalha muito bem ajustadazinha. Porque quando nós não temos aquela mentalidade de que na igreja nós precisamos ter ministérios estruturados com pessoas com formação, nós começamos a entender que todos nós temos os nossos ministérios, independente de você estar em cargo ou não, você trabalha na igreja. Você não precisa ter um nome na caixinha. Porque você pode não estar trabalhando naquele cargo, naquela função, mas você continua servindo em qualquer lugar. Nós somos servos, irmãos. Você é servo. E servo é um parceiro de ministérios dentro da igreja local. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? De que maneira você tem exercido o seu dom, o seu talento? São perguntas que nós precisamos fazer e precisamos responder para nós mesmos. Porque todos nós, irmãos, somos desenvolvedores da videira. Enxerga a videira, está vendo a videira? Enxerga a videira. Cada folha, cada ramo daquela videira somos nós. Então nós temos um papel importantíssimo no crescimento da videira. Então nós precisamos mudar esse foco de que eu só trabalho se eu tenho cargo. Você trabalha porque você é servo da igreja. Se você tem ali a irmã Iranilde como responsável por aquele cargo, por aquele ministério, por aquela área, nós precisamos ter pessoas que trabalhem sobre a supervisão, junto com a irmã Iranilde, para o crescimento da videira. Então, independente do nome estar ali ou não, nós somos servos. Porque senão, queridos, nós sempre vamos usar o artifício assim: eu não tenho cargo, então preciso trabalhar. Eu não tenho função na igreja, eu não preciso trabalhar. Quem tem que trabalhar é o irmão bispo, que é o presidente da União de Homens. Ele é que tem que trabalhar. Ele é que tem que se virar
para criar os programas, buscar os preletores, estudar. Eu só venho aqui para participar do processo. Não, nós temos que construir junto com quem está no cargo. Porque você só não tem o cargo no nome, mas você tem a função de fazer com que a videira cresça. Você é pessoa da videira. E aí nós usamos essas desculpas, eu não tenho cargo. Deixa a Poliana, Poli vai trabalhar lá na ação social. Ela é responsável. Aí para minha consciência não ficar muito pesada, naquele domingo, que é o terceiro domingo do mês, que é o dia da cesta básica, eu vou lá no meu armário, pego 1 quilo de arroz e trago e coloco aqui na cesta. Aí eu paguei minha dívida. Não é isso que a gente faz? Esse descarrego de consciência, do focalizar-se em cargos na igreja, para o formar parcerias de ministério. Você, como membro desta igreja, você é um parceiro de um ministério. É a igreja olhar para você. Lembra do exemplo que eu dei de Sara, domingo passado? Olhar para Sara. Sara, ela é uma exímia esportista. É olhar para Sara e ver o que é que Sara pode fazer. Onde é que Sara pode ser útil. É Sara ter esse sentimento. E eu não tenho cargo nenhum, mas eu sou alguém que gosta do esporte. Então, aonde eu posso me inserir no ministério? É no ministério que Poliana, da ação social. Então, Poliana, vamos fazer um dia aqui de ginástica para atender a comunidade. É na terceira idade, é chegar para o responsável da terceira idade e dizer assim, olha, quando nós tivermos essa condição de estarmos juntos, vamos trazer todos os velhinhos aqui, vamos tirar essas cadeiras, vamos fazer toda segunda-feira, às 15h30, ginástica laboral para os velhinhos. É Sara olhando para dentro de si. Quem é o responsável? É fulano, mas eu sou ministério junto com ele. Não. O responsável é ele, então ele faz. Mudança de comportamento. E aí, queridos, a mudança da mentalidade do depender do treinamento de instituições para estabelecer o treinamento local. E aí isso está muito ligadinho com os 2 slides anteriores, que nós temos a tendência de entender de que quem está preparado para o ministério são aqueles que frequentam os locais que formam pessoas para o ministério. E esses locais, eles preparam sim para ministérios específicos. O pastor que vos fala, ele foi para o Seminário Teológico do Sul do Brasil e lá ele cursou 4 anos de teologia e ele se formou. Aquele pastor que vos fala, ele foi para o Seminário Teológico Batista do Norte, em Recife, e lá ele se formou. Ele foi para o Seminário Betel. Então nós temos sim seminários, instituições de ensino que vão preparar estes homens e mulheres para exercer esses ministérios. Mas não é porque você não tem um curso na área teológica, não é porque você não tem um curso na área religiosa, não é porque você não tem nenhum diploma que lhe referende esse conhecimento, que você não é capaz de exercer o seu ministério. Porque nós, via de regra, muitas vezes achamos que somente aqueles que têm essas capacitações, esses cursos, é que têm condições de nutrir a videira. E o ponto-chave desse item é que nós achamos que quem tem condições de nutrir a videira é somente quem tem conhecimento teológico formado em instituição de ensino. O que ele está colocando para a gente aqui é a ideia do discipulado pessoal. É aquela ideia de você bater na porta do seu vizinho com um bolo na mão, ou com um pedaço do bolo na mão, e dizer assim, eu fiz um bolo agora à tarde, eu queria dar esse pedacinho de bolo para você. E queria dizer também que eu estou orando por você. Só isso. E queria dizer também que se você quiser, a gente pode marcar um dia para eu falar alguma coisa para você da Bíblia.
Bom ver você, tenha uma boa tarde. Você vai embora. É aquela ideia do tapetinho que a MCM fez, que a Dorcas realizaram, ou que você em casa, no seu momento de terapia, você fez o seu crochê, sua tapeçaria, você bateu lá. Ei, vizinha, fiz um tapete aqui, vou dar de presente. Aí, toda vez que você pisar nesse tapete, lembra de uma coisa. Tem alguém que gosta muito de você, que sou eu, e tem alguém que tem orado por sua família. Tenha uma boa tarde. É a ideia de nós compreendermos que para nutrir a videira, seja internamente, seja externamente, como Rose e como Jandilma falaram, nós não precisamos ser formados em teologia. Não precisamos ser missionário. Precisamos ser educador religioso. Precisamos ser crente. Precisamos ser servo de Deus. Precisamos ter esse desejo de fazer com que a videira ela seja nutrida. Veja como é que isso se relaciona com o primeiro item que eu falei. Essa ideia de sermos crente apaga incêndio. Essa ideia de ser o crente que chega ali só para poder chorar junto com o cara. A gente nunca chega para rir com ele. É a ideia de você chegar e dizer assim, olha, eu queria ir na sua casa. Você não veio na igreja no domingo. E aí o pastor pregou lá um sermão que eu lembrei de você. Aí eu vim aqui. Ou então eu estou querendo ir aí, para a gente sentar 20 minutos para fazer um resumão do que o pastor falou com você. Só para você entender o que o pastor falou. Estabelecer laço. Ajudar a videira a crescer. Porque senão, queridos, nós deixamos essa responsabilidade de nutrir a videira com meia dúzia de 3 ou 4. Vai dar certo? Até pode, mas vai levar muito tempo. Porque a videira é grande demais. Quando eu olho para o outro e percebo que eu posso ajudá-lo a nutrir, eu olho para o outro, esse trabalho ele vai sendo espalhado como formiguinha. E aí nós temos sim aqueles que precisam ter essa formação. É importante, é imperativo, é necessário manter um pastor, manter um educador religioso, manter um ministro de música. Isso não invalida em nada, muito pelo contrário, ele complementa o trabalho. Porque senão nós achamos assim, isso é trabalho do pastor. Isso não é trabalho meu. Isso é trabalho do irmão fulano de tal. Isso é trabalho da irmã. Não, isso é trabalho nosso. Como igreja, como videira. Nós temos essa responsabilidade, irmãos, de cuidar da videira, de adubar a videira. Nós precisamos ter esse sentimento de estarmos juntos, nos ajudando, nos doutrinando, desenvolvendo essas habilidades. Ter uma EBD na igreja é importantíssimo. Porque quando nós estamos juntos aqui, nós estamos estudando essa palavra de Deus, nós estamos nos nutrindo. Não pensem os irmãos que sou eu que estou só nutrindo vocês. Quando a irmã Rose, quando o Paulinho, quando o Nildene, quando Jandilma, quando a irmã Edileide, quando a irmã Iranilde, quando a irmã Conceição pega o microfone e fala, vocês estão ajudando a videira a se nutrir. Então esse espaço aqui da Escola Bíblica Dominical é um espaço fantástico para nós entendermos que todos nós temos um papel fundamental no crescimento dessa videira, em ajudar essa videira a se tornar viçosa. Qual é o tipo de nutriente que você está passando para o seu irmão? No que depender de você, como o seu irmão, que é essa folhinha do lado, está viçoso ou está amarelado, está murcho? Ele está bem? Essa responsabilidade é nossa, não é só de um grupo pequeno de irmãos da igreja. A mudança da mentalidade, do buscar o crescimento da igreja,
para o desejar o crescimento do Evangelho. E aí nós chegamos naquilo que a irmã Rose comentou ali atrás. Tudo aquilo que estamos aprendendo, irmãos, discutindo, concordando, discordando, tem esse objetivo maior, que não é só o crescimento da igreja, no sentido numérico, no sentido local. Aquilo que precisa estar no meu coração e no seu coração é que quando nós temos uma videira viçosa, uma videira forte, nós estamos colaborando para o crescimento do Evangelho, é do reino de Deus. Quando você ajuda o seu irmão, quando você fortalece o seu irmão, você está fortalecendo a videira para que ela possa investir no crescimento no Evangelho. É o crescimento do Evangelho nas nossas vidas. Então, quando você senta com o seu irmão, quando você ajuda o seu irmão, quando você sorri com o seu irmão, quando você mantém comunhão com o seu irmão, quando você mantém laço com o seu irmão, você está ajudando o seu irmão a crescer no Evangelho. E você agora está ajudando a igreja a crescer o Evangelho. Então, é o meu crescimento no Evangelho para o crescimento do Evangelho. É o crescimento nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o crescimento na igreja e através da igreja. É mudança de foco. Sabendo que aquilo que estamos fazendo, não estamos fazendo para o irmão fulano de tal, para o pastor, para o líder da MCM. Nós estamos fazendo, queridos, para o reino de Deus e pelo reino de Deus. Sabe por quê? Porque se nós estamos pensando que estamos fazendo isso para o fulano de tal, para o irmão fulano de tal, em algum momento que você começar a achar que o irmão fulano de tal não está lá, essa cocada toda, você faz o quê? Abandona. Não, o irmão fulano de tal não merece minha ajuda. Começar a boicotar o trabalho do irmão. Começar a boicotar o trabalho da igreja. Vou deixar de contribuir, vou deixar de presença, estou fora. Mudança de foco. É buscar esse entendimento do que eu faço na igreja não é para o crescimento só numérico da igreja, é para o crescimento do reino de Deus, porque quando a minha igreja cresce, quem está crescendo é o reino de Deus. Eu não faço para o pastor ou pelo o pastor, eu faço para o reino de Deus, é para a minha igreja, é para o meu Deus. E aí, independente do pastor ser alto, baixo, bonito, feio, se ele se veste bem ou se veste mal, se ele fala bem ou se ele fala mal, eu estou aqui pelo reino de Deus, eu vou colaborar para o crescimento do reino de Deus, é para o crescimento da minha igreja. Eu vou ajudar a que esta videira, ela seja enxertada com outros. Então eu vou falar do reino de Deus para os outros, porque eu estou bem comigo mesmo, bem com Deus e bem com a minha igreja. Então eu posso falar do meu Deus para as outras pessoas. Nós precisamos ter essa mudança, irmãos, de mentalidade, de que nós não estamos fazendo nada para homens. Nós fazemos para o reino de Deus. Porque senão, as nossas ações, elas ficam muito pautadas nas questões concretas. E as questões do reino espiritual, nós muitas vezes não enxergamos. É aquilo que a irmã Jandilma falou, aquelas saídas, aqueles encontros com as duas colegas de trabalho, e que ela achava que estava ali batendo um papo, rindo, falando amenidades, e aí tempos depois,
A fulana chega assim, puxa, tem uma coisa boa para te contar, preciso conversar mais com você. Meu filho está na igreja, mudou. Ela nem sabia o que poderia acontecer. Mas essa mudança do comportamento, amanhã esta senhora pode ser membro desta igreja? Pode. É o crescimento numérico da igreja. Amanhã esta senhora pode estar aqui contribuindo com algum ministério? Pode. Mas esse não é o foco principal. Isso é consequência. Porque eu preciso entender que eu estou investindo no reino de Deus. É mais uma pessoa que foi ganha para Cristo. Se ela vai estar na igreja A, na igreja B, na igreja C, isso é o que menos importa. Se ela estiver aqui, glória a Deus, é mais uma pessoa que chega. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos é para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, nós precisamos fazer o nosso melhor. Nós precisamos dar o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso conhecimento, o melhor do nosso humor, o melhor da nossa simpatia, o melhor de nós para o outro, para que essa videira ela continue crescendo de forma viçosa, de forma bonita, que a gente tenha uma estrutura que suporte esta videira e que nós possamos olhar assim, poxa, vale a pena estar aqui, porque aqui nós temos uma estrutura que comporta uma videira que cresce a cada dia para o engrandecimento do reino de Deus. E as outras coisas é consequência. São irmãos novos que chegam, são ministérios novos que são criados a partir do momento que nós contratamos irmãos que têm uma formação na área pastoral, na área musical, no departamento infantil. A igreja cresce de forma natural, é um crescimento natural, irmãos. As coisas começam a acontecer, Deus vai abençoando, Deus vai fazendo, a gente nem percebe, quando a gente vê já está aí, acontecendo. Então, graças a Deus, irmãos, que nós temos essa possibilidade de estarmos juntos aqui, pensando sobre isso. E aí, com esta última frase, nós fechamos a parte 2 do capítulo 2. Então, no próximo domingo, nós estaremos no capítulo 3. E o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, o autor ele começa a abordar textos da palavra de Deus para que possa fundamentar tudo aquilo que ele já pincelou nesse capítulo 2. Então, nós vamos começar a nos aprofundar um pouquinho mais nas questões bíblicas. Então, o nosso desejo é que esteja sendo uma experiência maravilhosa para vocês. Lembramos que lá no último momento, nós vamos sortear alguns livros para aqueles que tiveram a possibilidade de estar aqui todos os domingos. Então, na ausência da irmã Isileide, vou pedir para a irmã Rose. A irmã Rose vai anotar o nome dos irmãos que estão aqui hoje, para que a gente não perca esse time, tá? Porque lá no último domingo, depois a gente vai ver quem esteve todos os domingos e a gente faz o sorteio para que você possa receber aí o livro de presente. Independente disso, nós estimulamos você a adquirir o livro, tá? Está aí uma literatura que vale a pena você ter na sua cabeceira aí, da sua cama, para que você possa ler. O custo desse livro não é muito caro, você procurando na internet, você vai encontrar algumas editoras que têm o livro e é uma faixa de R$40, mais 50 você consegue comprar e adquirir o livro, tá bom? Então, fechamos aqui o capítulo 2, que Deus abençoe você,